Neste fim de semana, queridos irmãos, nós tivemos o nosso 14º encontro Homens de Valor. Tivemos ali 116, 113 homens, alguns deles pela primeira vez e que estão aqui no nosso meio, não apenas da igreja, mas também pessoas amigas que foram convidados pelos irmãos que frequentam a nossa igreja, que são membros da nossa igreja. E foram dias muito abençoados, Deus usou bastante a vida do reverendo Carlos Alberto, do reverendo Rodrigo, uma organização muito abençoada por parte da equipe de trabalho liderada pelo nosso irmão Eduardo, a UPH, a diretoria da União Presbiteriana de Homens, em peso, apoiando o trabalho também, todos fazendo um trabalho abençoadíssimo, sem dúvida alguma foi uma grande alegria poder falar ali e poder ver o que Deus está fazendo. E o tema era justamente esse que nós acabamos de cantar, Logo Eu. Né? E logo eu significa logo eu reclamando quando alguma coisa está ruim, né? Logo eu, porque eu, e assim por diante, quando coisas ruins acontecem a nós, e nós nos julgamos injustiçados por Deus, pelas pessoas, indignados, como se tivéssemos sido singularizados de maneira negativa e não de maneira positiva. Dentro desse logo eu existe uma conotação de justiça própria, de como se nós não tivéssemos na vida, para em alguns momentos na vida sermos também afligidos, como se nós não tivéssemos que passar por isso. Os outros sim, mas nós não. Mas existe um logo eu, que é um logo eu, que é uma exclamação de uma pessoa agraciada, quando Deus assim resolve derramar bênçãos, e não apenas em quantidade, e não apenas em qualidade, mas também bênçãos inusitadas, indevidas, diante daquilo que você se avalia. É quando você aprontou, e Deus, ao invés de vir com a mão pesada sobre você, Ele lhe constrange, lhe dando aquilo que você não merece, mas que você precisa, que é exatamente a graça. A graça de Deus é aquilo que você não merece, por isso que é de graça, mas você precisa, desesperadamente. E aí, quando você se vê que merecendo castigo, disciplina, merecendo sofrer as consequências da própria decisão ou das decisões equivocadas, no entanto, você vê Deus lhe abençoando, aí você diz, mas Senhor, logo eu, que não mereço isso. E aí esse logo eu não é de reclamação, não é de indignação contra Deus, é um logo eu de exclamação diante da graça de Deus, é um logo eu cheio de gratidão. E se tem uma coisa que realmente nesses dias, se foi o tema que acabou assim passando por todas as palavras, foi dessa graça abençoadora, inefável, dessa graça assim generosa de Deus, uma graça, como eu já preguei aqui nessa igreja, sem vergonha. Ou seja, Deus não tem vergonha de nos abençoar de maneira abundante, apesar de não merecermos. E é justamente sobre isso que, de alguma maneira, eu gostaria de falar nesta noite. Uma das coisas que me chamou muito a atenção foi uma conversa que eu tive com uma das pessoas que estava presente, que contou, e obviamente eu vou resguardar de não falar a pessoa ainda, e que disse assim, olha, eu fui criado num sistema de vida, num sistema familiar, num sistema social, em que você tinha que se virar. Não tinha esse negócio de cair e ficar caído, não. Não tinha essa história de ficar caído e reclamando de alguém, dizendo assim, por que logo eu? Ou você levantava, batia a poeira e tocava a vida, dava a volta por cima, ou então você ficava lá. E uma das coisas que me surpreendeu nesses dias aqui, dizia aquela pessoa, foi essa ideia de graça. Eu não sabia o que é isso, o que é graça. E é curioso, né? Porque essa é uma palavra que normalmente nós conhecemos muito bem. Todos os lugares onde a fé cristã, de uma maneira ou de outra, ela foi pregada, ela é sempre uma pregação da graça. A graça de Deus é a essência do Evangelho. Tanto é que João diz assim, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se tem uma coisa
que Deus revela por meio de Jesus, por meio da fé cristã, é a graça de Deus. Mas essa graça de Deus, muitas vezes, ela fica escondida até plenamente se revelar. Ela fica escondida em alguns detalhes da existência e do cotidiano. Eu acredito que existem vestígios da graça de Deus assim, no meio da nossa vida diária. Ela aparece quando coincidências ocorrem. Por exemplo, essa pessoa estava comendo uma pizza aqui, na esquina. Não vou nem dizer o nome da pizzaria, porque eles não vão me dar desconto mesmo, então não vou fazer o merchan, não. Mas todo mundo sabe como é o nome da pizzaria. E, de repente, olhando para cá, disse, tem uma igreja presbiteriana ali. E lembrou que, na sua infância, no lugar onde ele viveu, ele sabia da existência de uma igreja presbiteriana. E essa pessoa passou a vir aqui e fez um encontro Homens de Valor. Agora, a pergunta que eu lhe faço é, qual é a possibilidade de uma pessoa que conheceu a igreja presbiteriana 30, 40 anos, está numa pizzaria de uma cidade que não é o lugar onde ele foi criado, e, de repente, olhar para a esquina e ver uma igreja junto da pizzaria. E, vendo uma igreja junto da pizzaria, começar a vir, trazer consigo a sua esposa, e, de repente, ir para um encontro de homens de valor, e lá chegar, ser impactado pela ideia da graça de Deus. Qual é a possibilidade, estatisticamente, disso acontecer? Você já percebeu que tem algumas coisas na sua vida que parecem ser coincidência demais para ser apenas coincidência? Alguns chamam até que são Jesuscidências, porque são coisas de Deus, de Jesus, no meio daquilo que a gente chama de coincidência. A graça de Deus tem vestígios nas coincidências da nossa vida. A graça de Deus também tem vestígios quando pessoas cruzam os nossos caminhos. Você já esteve numa situação em que você queria resolver algo e estava tudo travado e, de repente, do nada, sem saber, aquela pessoa se encontra e é justamente a pessoa que vai ser um instrumento da graça de Deus para lhe dar aquela resolução. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que passou por um problema de saúde seríssimo e foi internada no hospital. E quando chegou lá, o único médico que tinha um procedimento para aquela doença estava lá pela primeira vez nesse hospital. E, diga-se de passagem, não era médico desse hospital, tinha ido lá para passar e fazer uma visita a um colega antigo da faculdade, não estava de serviço. Esse colega estava no pronto atendimento quando a pessoa chegou gravemente enferma, e o procedimento era aquele que ele tinha a especialidade e tinha criado como um procedimento médico. E ele estava naquele dia, naquela hora em que a pessoa estava ali, e nunca mais foi no hospital. É coincidência demais, né? Quando coincidências demais e pessoas improváveis, que não deveriam estar, que você não conhece, mas que são usadas por Deus como instrumentos da sua graça, nós só podemos entender que há vestígios da graça que nós precisamos abrir os olhos para ver. E quando nós abrimos os olhos e vemos, a graça de Deus se manifesta. Por isso, nesta noite, eu gostaria de meditar em um episódio desse tipo, em que pessoas foram instrumentos da graça de Deus, porque estavam na história de um homem que precisava conhecer a graça de Jesus. O lugar era o mais improvável, as circunstâncias eram as mais difíceis, os obstáculos eram quase intransponíveis, tudo conspirava contra, mas a graça de Deus alcançou essa pessoa. E o meu desejo ao final dessa mensagem é que você, de uma maneira retroativa, lembre de episódios como esse e encha o seu coração de gratidão. Diga assim, eu me lembro, sim. Agora o Senhor falou e eu me lembro, sim.
Eu consigo ver as pegadas da graça, os vestígios da graça em circunstâncias que eu passei recentemente ou coisas muito antigas. Mas, além disso, eu espero que, além de retroativamente você reconhecer a graça de Deus no que já aconteceu com você, você confie que Deus não mudou, a graça dele não mudou, não foi diluída, não foi revogada, e, portanto, você pode continuar confiando diante de novos desafios que você hoje está enfrentando ou que você vai enfrentar. Em outras palavras, que a graça de Deus pode lhe encontrar e os vestígios dela também, por meio de circunstâncias e pessoas que Deus vai usar, talvez hoje, talvez amanhã, certamente para sempre. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 2, logo no comecinho do Evangelho. Essa é uma das 3 narrativas sobre esse episódio. As outras 2 estão em Mateus capítulo 9 e em Lucas capítulo 5. Mas eu vou usar Marcos capítulo 2 como base e por isso eu lhe convido a abrir de Marcos capítulo 2, verso 1 até o versículo de número 12. Dias depois, entrou de novo Jesus em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no lugar, no ponto correspondente aonde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas, que eram os doutores da lei de Moisés, estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seus corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-se, toma o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Talvez eles diriam: jamais eu vi uma graça assim. Que Deus abençoe a sua leitura. Amém. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pelo privilégio de poder aqui expor a Tua palavra, que é inspirada pelo Teu Espírito. É uma tarefa para a qual nenhuma pessoa tem o poder, a capacidade humana de realizar. É só por Tua graça mesmo. E é por Tua graça que eu te peço, ó Deus, traz à minha mente aquilo que este texto significa e a maneira como ele pode ser aplicado ao povo que está aqui. E da mesma maneira, traz à mente e ao coração de cada um daqueles que estão aqui ouvindo e também daqueles que haverão de ouvir no futuro essa mensagem gravada, aquilo que o Senhor quer falar. Nós te daremos toda a honra e glória, porque sabemos que será somente por Tua graça que esse texto tão antigo se faz novo para nós nesta noite. E isso nós fazemos reconhecendo e dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos, esse texto, ele tem uma característica muito curiosa. Ele acontece na casa de Jesus. Você percebeu? Diz o texto aqui que esse lugar onde aconteceu é uma casa. O verso primeiro diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Em todas as outras ocasiões em que uma casa é mencionada, é a casa de alguém. Aqui é a casa de Jesus. E você deve estranhar, porque ele nasceu em Belém, lá no sul, perto de Jerusalém, e Cafarnaum fica lá no norte, na beira do mar da Galileia, do mar de Genezaré, Tiberíades, são 3 nomes diferentes. Você deve estranhar porque ele ficou conhecido como Nazareno, porque ele, apesar de ter nascido lá embaixo, no sul, perto de Jerusalém, ele subiu e teve a sua vida adulta toda em Nazaré da Galileia. E Nazaré não é esse lugar em que nós estamos. Portanto, não era a casa onde ele nasceu, não era o lugar do nascimento dele, e também não era o lugar da vida adulta dele. Cafarnaum era uma aldeia de pescadores. Se você for a Israel, você vai encontrar lá vestígios muito antigos dessa época. Você vai encontrar, por exemplo, a sinagoga, onde o apóstolo Pedro, o pescador, aquele que estava ali em Cafarnaum, junto com seu irmão André, e com seus discípulos Tiago e João, também discípulos de Jesus, tinham a sua atividade pesqueira. Ali você vai ver um barco que foi encontrado na lama daquele lago, quando houve uma seca em determinada época, e o barco subiu e foi desenterrado meticulosamente. E lá tem um museu dedicado a este barco, que era semelhante aos muitos barcos que aqueles homens usavam para pescar, e também àquele barco onde Jesus estava quando veio a tempestade, e ele acalmou, ou onde eles estavam, e Jesus os tirou para a pesca maravilhosa. Cafarnaum tinha se tornado, naquilo que a gente chama de ministério galileu de Jesus, um período longo, a base onde Jesus morava, literalmente. E ele fazia pequenas incursões, atravessando o mar da Galileia. Você tem várias histórias em que ele está atravessando o mar da Galileia, e que ele fazia isso partindo de Cafarnaum e voltando para Cafarnaum. Algumas vezes era um bate e volta diário, algumas vezes ele passava algum tempo e voltava sempre para Cafarnaum. Cafarnaum era a base, por isso que havia uma casa, onde ele usava este lugar, essa base, para um suporte ao seu ministério nas pequenas incursões que ele fazia naquela região, que o fez também ser chamado de o Galileu, como nós sabemos. Portanto, naquele lugar, Jesus estava, e o texto de Lucas, a outra passagem, no capítulo 5, verso 17, diz que naqueles dias Jesus estava ensinando na sua casa, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia, que era a região lá no sul, que era a região onde estava Jerusalém. Portanto, quando Jesus ensinava naquela região, ele atraía multidões de pessoas. Essa é a razão porque lá no texto, aqui e também na outra descrição que nós lemos, estava muita gente ali, como diz o verso 2 do capítulo 2 que nós lemos, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Marcos diz que ele anunciava-lhes a palavra, Lucas diz que o poder de Deus, o poder do Senhor estava com ele para curar. Portanto, era um ministério duplo. Ao mesmo tempo que Jesus anunciava a palavra, o poder de Deus estava sobre ele e ele curava pessoas. E aqui nós já temos uma primeira compreensão do contexto em que isso estava acontecendo. Muita gente, numa região em que Jesus era muito conhecido, numa cidade que era a base para Jesus fazer o seu ministério esse que tinha, digamos assim, 2 partes muito importantes: a parte da palavra e a parte da ação. Na parte da palavra, ele pregava e ensinava, diz o texto que ele pregava as multidões, ensinava nas sinagogas. Ali tinha uma sinagoga em Cafarnaum, mas ele estava ensinando na casa onde eventualmente ele usava como base. E, por outro lado, Jesus também operava milagres, sinais e prodígios.
que é uma expressão do apóstolo João, demonstrando as operações miraculosas de Jesus, quando curava enfermos, quando ressuscitava mortos, quando acalmava a natureza, quando expulsava demônios, e tudo isso não era um fim em si mesmo, porque estava ligado ao ensino de Jesus. Jesus ensinava e praticava aquilo que ele ensinava, de tal maneira que aquilo que ele fazia, os milagres, sinais e prodígios, corroboravam com aquilo que ele ensinava. Tanto é que diz o texto, nesse versículo que nós lemos, que aquilo ali provocou uma atitude que sinaliza uma graça assim extraordinária. Na casa daquela época havia a parte de baixo da casa e havia normalmente uma parte superior, e nessa parte superior muitas vezes havia uma espécie de telhado, um alpendre, para diminuir o sol daquela região extremamente quente, e era coberto com palhas. Havia ali, de alguma maneira, uma possibilidade de remoção à medida que a palha envelhecia. Nós sabemos bem dessa realidade também na nossa região. De modo que, tendo aquela parte de baixo completamente tomada por gente bem intencionada que queria ouvir Jesus e gente mal intencionada que queria ver Jesus ou colocar Jesus em tribulação, em dúvidas, e esses eram os escribas e os fariseus que tinham vindo de todo lugar, 4 amigos. Sim, porque só amigo faz isso, né? O texto diz que eram 4 homens. Outras versões usam a palavra amigos, deduzindo que nenhum inimigo, ou mesmo um conhecido qualquer, faria o que eles fizeram. Com um homem paralítico que estava sobre um leito, eles sobem provavelmente pela parte de trás da casa, havia escadas para aquilo que chamaria de terraço superior, e de lá abrem na parte da frente da casa um espaço, exatamente, diz o texto, no ponto onde Jesus estava. Veja aí, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, verso 4, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Aqui nós vemos uma primeira manifestação da graça de Deus, que é a graça cooperativa. Aqueles 4 homens, nenhum deles, nem mesmo 2, nem mesmo 3, conseguiriam fazer aquilo que, obviamente, o paralítico também não conseguiria, que era buscar Jesus Cristo, que era se apresentar diante dele. Há alguns outros textos da Bíblia que mostram impossibilidades semelhantes a essa. Lembra daquela mulher que há 38 anos tinha uma hemorragia? E que quando Jesus estava sempre seguido por uma multidão, ela não conseguia se aproximar, e ela então colocou na cabeça, com um ato de fé, que se ela pelo menos ali, entre um e outro, tocasse na orla do vestido de Jesus, da roupa comprida de Jesus, ela seria curada. Havia uma dificuldade, havia um obstáculo, mas naquele caso a mulher tomou a iniciativa porque ela conseguia fazer isso sozinha. Lembra daquele outro caso, do paralítico, do tanque de Betesda? Aquele ali não, semelhante a este, todas as vezes que as águas eram movidas, segundo a tradição que as pessoas tinham, de que um anjo vinha e movia a água, e quem chegasse primeiro e entrasse na água seria curado, aquele, por ser paralítico, sempre chegava atrasado, porque outros que tinham mobilidade chegavam primeiro que ele. Nesse segundo caso, havia uma impossibilidade. E preste bem atenção a um princípio. É que quando a graça de Deus encontra uma dificuldade circunstancial, um obstáculo, até mesmo de você conseguir fazer alguma coisa em seu próprio favor, mesmo confiando que é Deus que vai fazer, ele usa pessoas naquilo que eu estou chamando de graça colaborativa. E por que é colaborativa? Porque Deus, na sua divina graça, providência e propósito, tem o intento de curar,
tem o intento de fazer, mas usa pessoas. E pessoas como colaboradores ou cooperadores. Essas duas palavras significam a mesma coisa e tem uma coisa muito curiosa entre elas. É porque labor e ópera significam obra. E o prefixo, significa conjunto. Portanto, colaborador é alguém que trabalha junto com alguém, e cooperador é alguém que trabalha junto com alguém. A graça colaborativa, que é sempre graça de Deus, no entanto, é uma graça que frequentemente usa pessoas. Diante da dificuldade de você mesmo buscar essa graça. Aquele homem certamente precisava, aquele certamente estava desesperado, aquela era a ocasião, o momento, aquele era o lugar, mas havia um impedimento. Além de ser paralítico, aquela multidão o impedia. E quando aquilo que você não pode fazer sozinho, para estar no lugar onde a graça de Deus vai operar, no momento onde a graça de Deus vai operar, Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E Ele usa pessoas para você conseguir compreender o favor dEle por meio de pessoas. Você conhece pessoas que não gostam de pedir favor? Elas têm uma desculpa, elas dizem assim: eu não gosto de incomodar ninguém. Mas é orgulho mesmo, sabe? Porque quem não gosta de pedir favor é para não ficar devendo favor. Porque na lógica humana, quando você faz um favor a alguém, esta pessoa favorecida se sente constrangida a oferecer uma devolução. E às vezes a gente diz assim: não, é porque eu não quero constranger, todo mundo tem seus problemas, eu não vou contar com ninguém, eu não vou pedir favor. Mas no fundo é aquela velha autossuficiência que eu dou conta de mim mesmo. Menos quando você é paralítico, sabe? Menos quando você está no leito, inerte, numa situação em que você não pode ajudar. Menos quando você quebrou na emenda e precisa vender o almoço para comprar o jantar. Menos quando a crise se instala no seu casamento ou na sua família, e quanto mais você se mexe, parece uma areia movediça, a situação piora. Nessa hora, Deus usa pessoas, quer você queira ou não, quer você peça ou não, quer você se constranja ou não. E, por favor, compreenda que essas pessoas são vestígios da graça de Deus na sua vida. Não se constranja quando alguém lhe ajudar, porque essa ajuda certamente é manifestação da graça de Deus, principalmente quando ela conduz a Cristo. Se esses homens estivessem ajudando de uma outra forma, que afastasse esse paralítico de Cristo, talvez seriam outras origens desse favor, origens perigosas. Mas aqui não. Aqueles 4 amigos, eles simplesmente venceram aquele obstáculo e foram instrumentos da graça colaborativa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa na vida: ou a gente é objeto da graça, ou a gente é instrumento da graça. Mas frequentemente a gente é objeto da graça, recipiente, destinatário da graça, para depois se transformar em instrumento da graça para outros. Sabe por quê? Porque o princípio bíblico é: de graça recebestes, de graça dai. Sobre esses 4 homens não se sabe nada, não se sabe o nome, a origem, qual relacionamento tinham com essas pessoas. É simplesmente assim, inexplicável. A gente deduz, mas não se diz nada sobre eles. Mas eu tenho certeza uma coisa, que um dia, quando alguém é tomado pela graça de Deus e reconhece os vestígios da graça, essa pessoa, ela se torna uma pessoa que certamente tem uma atitude mais graciosa para com os outros. Deixa eu explicar uma coisa muito simples. Quando você entende o quão indigno você é e como Deus foi gracioso, o quanto pobre espiritualmente você era e Deus lhe enriqueceu com o Evangelho, o quanto desesperado você se encontrava em determinado momento e Deus agiu na sua vida, você nunca mais é uma pessoa que pensa somente em você.
Você nunca mais deixa de ser alguém que está disponível a, seja o que for. Uma das coisas mais bonitas é a disponibilidade. A gente diz que as pessoas são prestativas. Por que elas são prestativas? Porque elas foram agraciadas. Quer elas reconheçam ou não, elas foram agraciadas. E quando você não encontra uma pessoa prestativa, o que ela mais precisa é da graça de Deus. Porque se ela for agraciada, ela se tornará instrumento da graça de Deus. Essa dinâmica de receber e dar, de ser agraciado e agraciar outros, está dentro daquilo que eu estou chamando de graça colaborativa. Uma rede, assim, invisível. Tentáculos invisíveis, capilaridade invisível de Deus na terra, no mundo. Deus tem pessoas que Ele usa. Se você um dia foi abençoado, incorpore-se a esse grande exército da graça. Abra os seus olhos para ver o vestígio da graça de Deus na sua vida, mas abra também os seus olhos para ver as oportunidades de ser gracioso para com o outro. Às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está em casa, às vezes vem alguém de um jeito ou de outro, às vezes vem no direct do Instagram ou de alguma rede social, alguém pega o seu telefone, porque privacidade hoje cada dia tem-se menos, e de repente aparece aquilo. Eu sei que você está pensando, mas pastor, não dá para ajudar todo mundo que aparece assim. É verdade, a graça de Deus precisa também do discernimento, da sabedoria, do cuidado, da prudência. Mas que o cuidado, o discernimento e a prudência não lhe inibam de ser instrumento da graça de Deus. O amor que esses 4 homens tiveram não era fácil, gente. A gente lê o texto e parece que foi assim. Eles eram muito fortes, ou tinha algum macaco hidráulico que levantou, porque assim, o texto não conta os detalhes do suor, do que um diz para o outro, não, agora não, vai todo mundo junto, não, agora vocês aí, não, peraí, a cabeça dele primeiro, não, destelha aí, para depois, não, como é que desce em uma pessoa, num leito, por um telhado? Você não desce assim, né? Senão a pessoa cai, com os pés para baixo a pessoa cai, com a cabeça para baixo é pior, porque além de cair, quebra a cabeça. Então não era um buraco pequeno não, irmãos. Era um buraco grande. E como é que eles se apoiaram? Em cima de um telhado que, certamente, por ser possível de ser aberto, não era uma laje que desse segurança para os pés. Eles correram risco. Eles correram a importunação, o tempo, o suor, o cansaço. Mas, de alguma maneira, eles foram instrumentos da graça de Deus. Algumas vezes a gente não quer ser instrumento de graça porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Você perde tempo. Às vezes você pode perder compromisso. Você tem que deixar, às vezes, certas coisas suas, mudar a sua agenda, mudar o seu caminho. Recentemente eu dei uma carona. Coincidentemente, eu estava descendo no aeroporto de Guarulhos, numa dessas minhas viagens, e vi uma pessoa aqui de João Pessoa, que eu conhecia há muitos anos. E como alguém vinha me pegar no aeroporto, eu perguntei assim, você está indo para onde? E essa pessoa disse, eu estou indo para determinada região. Eu estou lá há algum tempo, mas eu não conheço tudo. Claro, ninguém conhece naquela cidade enorme. E eu disse, você quer uma carona? E ofereci uma carona para a pessoa. Porque ela disse para mim que era a primeira vez que estava indo a São Paulo para um curso que só começaria no outro dia. Tinha tentado fazer a inscrição no hotel onde haveria o curso, não tinha mais vagas, ela iria chegar no balcão e, se não tivesse lugar para dormir, ela iria ficar ali até no outro dia, quando começasse o curso. Você acredita que tem gente que faz assim? Sim, você já fez isso, já? Eu também. Na cara e na coragem. Confiando que alguma coisa vai dar certo. O quê? Não se sabe, mas você vai. E aí eu tive dó da pessoa e disse assim, você quer uma carona? E aí a pessoa aceitou e eu cheguei no carro e disse para o motorista, olha, ela está indo para tal lugar. Quando eu disse para o motorista, ele olhou assim para mim, como se eu soubesse que era do outro lado da cidade.
Mas não era do outro lado da cidade de João Pessoa, era do outro lado da cidade de São Paulo. E aí, quando ele colocou no Waze o endereço, deu 2 horas e 15 minutos. Do aeroporto de Guarulhos para onde eu moro, dá no máximo 40 minutos, principalmente se eu estiver no contrafluxo. Eu tinha trocado 40 minutos para chegar em casa, tomar minha sopa, beijar a minha esposa, tomar um banho quente e dormir depois no final de semana, por 2 horas e 15 minutos. Mas o que fazer? A pessoa já estava lá, já estava colocando a mala dentro, a bolsa dentro da mala, não dava para desistir. Vamos embora. Mas, meus irmãos, apesar de ser um hotel, para chegar lá, era uma zintuca, como o pessoal diz, que tinha hora assim que eu olhava para um lado e para o outro, o motorista olhava para mim e disse assim, onde eu me meti nesse lugar? Deixei a pessoa, e quando a pessoa saiu, que foi entrando lá no hotelzinho onde haveria o evento lá, não era um hotel grande, era um hotel bom, mas era um hotel pequeno, aí eu disse assim, mas eu vou deixar essa pessoa sozinha aqui? E se não tiver lugar? Agora, metia a mão, tem que ser o braço todo, desci com a pessoa. Aí cheguei lá, aí o rapaz disse, olha, não tem reserva no seu nome, o hotel está lotado por conta do evento e tal, e tal, e tal, e tal. Eu disse, mas e aí, ela vai ficar aqui? Aí eu disse, não, pois eu não posso resolver o problema dela agora. Aí, o que é que eu faço? Da última vez que eu levei alguém para casa sem combinar para a Cefra, a gente tinha 2 anos de casado. Nós estamos com quase 37. E eu aprendi uma coisa, não se leva alguém para casa sem avisar a esposa. A casa às vezes não está arrumada, às vezes a comida não está suficiente. E se você é recém-casado, Talbert, por exemplo, por favor, não leve. Você vai levar a primeira bronca do seu casamento. E é muito justa, as mulheres sabem disso. Aí eu pensei assim, não vou. Irmãos, eu cheguei 21h40, isso já era mais de 11 horas. Imagina chegar com um completo desconhecido em casa sem avisar a mulher. Eu disse, não, eu tenho que arranjar um lugar para essa mulher ir. Quais são os hotéis que estão aqui por perto? Aí o rapaz disse assim, não, tem um aqui, tem um ali, tem acolá, e colocou o nome, e o motorista, cujo trabalho e o expediente para não pagar a hora extra seria até às 10 horas, a essa altura já tinha quase 2 horas de hora extra, olhou para mim e disse assim, vamos que vamos, né, reverendo? Vamos que vamos embora. Vai num hotel, não tem vaga. Vai no outro hotel, caro demais, porque obviamente a lei da oferta e da procura vale nessas horas. No terceiro, encontrou um lugarzinho. Irmãos, quando enfim eu cheguei em casa, era quase 2 horas da manhã. Dá trabalho ser instrumento da graça de Deus. Talvez no dia seguinte, se aparecesse outra figura assim, eu dissesse assim, Senhor, o próximo. Deve ter alguém aí nessa fila para também ser usado por Deus. Eu 2 vezes seguidas. Mas o que você acha que aquela pessoa pensou? Não sobre mim, mas sobre Jesus, de quem eu falei na 1 hora e tanto, rodando entre um hotel e outro. Eu falei que Jesus também não encontrou lugar para morar. Jesus não encontrou lugar para nascer. Eu falei que Jesus encontra lugar quando pessoas são usadas para nos dar abrigo. Que hospitalidade é dom de Deus. O Senhor está fazendo tudo isso por mim, porque eu disse, não tem problema. Eu faço porque Deus já fez comigo algumas outras coisas como essa. Foi feito. Agora, irmãos, nem sempre eu fiz assim. Infelizmente, eu já virei o rosto. Infelizmente, eu olhei para o relógio. Eu, infelizmente, já disse, hoje não, Senhor. Assim como você, nem sempre a gente está disposto a ser instrumento da graça. Aqueles 4 homens passaram por todos os obstáculos, não podendo aproximar-se de Jesus, e enfim desceram o leito em que o paralítico estava deitado. E aí, o que acontece? Há um comentário que Marcos faz sobre o episódio, que está na primeira frase. Diz assim no verso 5, vendo Jesus a fé de quem?
Bom, se eu entendi um pouco de português, esse lhes não é do paralítico, concorda comigo? É dos 4 homens. Ou talvez dos 4, e do coitado do paralítico que estava disposto a qualquer coisa, inclusive a cair daquela maca. Juntando os 4, eram 5 que tinham fé. E aqui eu aprendo um outro ensino, é que a graça de Deus se manifesta por meio da fé de pessoas também. A graça de Deus é soberana. Quer você creia, quer você não creia, quando Deus decide ser gracioso com alguém, ele será gracioso. A graça de Deus é irresistível, não pede licença. Quando ele quer fazer sozinho, ele faz. E como naquela antiga frase do ex-presidente Jânio Quadros, Deus diz assim, filo porque quilo, e ponto. Mas algumas vezes, e frequentemente, Deus diz que é por meio da fé que a sua graça vai se manifestar na vida de alguém. E às vezes, se o homem não está incluído nesse lhes aqui, às vezes até pela fé de outros, em que você, sem poder crer, já cansado, desesperado, desgastado, sem fé, sem esperança, outros creem por você. Lázaro, por exemplo, estava morto fazia 4 dias. Jesus, supostamente na cabeça de Marta e Maria, suas irmãs, chegou atrasado. Elas expressam uma confiança de que se Jesus tivesse chegado na hora, talvez o seu irmão não teria morrido. Jesus diz para elas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E pergunta a Marta e a Maria, crês tu isto? E elas disseram, sim, Senhor, nós cremos. Mas quem estava morto era Lázaro. Lázaro não podia crer. Deus usa a fé de alguém para ser instrumento da manifestação da graça dele na vida de outros. E esses homens, então, são aqueles que Jesus vê e diz assim, diz o texto, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Irmãos, a gente precisa ler a Bíblia bem direitinho, sabe? Olha só, ele vê a fé de uns, mas não diz a eles. Muito bem, vocês têm muita fé. Ele diz ao paralítico, que era o necessitado, o carente, aquele que deveria receber, as seguintes palavras, filho, os seus pecados estão perdoados. E se você já leu esse texto, até essa parte, eu não me espanto que você também, juntamente com os escribas e fariseus, tenham estranhado. Porque o problema era físico. O que é que tinha a ver com pecado? Talvez alguns suponham que aquele homem estava paralítico pagando e sendo castigado por um pecado. Não é verdade, porque nem tudo aquilo que a gente passa é a gente que provoca, seja por bem ou por mal. Às vezes acontecem as aflições da vida normais que não têm a ver com a gente, que outros fazem, ou simplesmente que acontecem. E acontecem porque todas as coisas cooperam. Deus é um Deus soberano, como nós vimos, inclusive, falamos sobre isso no encontro. Mas Jesus olhou para além, e aí vem a terceira lição desse texto. É que a graça de Deus não é limitada à necessidade imediata. A graça de Deus é abrangente, profunda e eterna. Qual era o problema daquele homem? Ser paralítico. Não. Aquilo era a necessidade imediata dele. Mas qual era o problema mais profundo dele? Era o mesmo problema que eu e você temos. Nós somos pecadores e Jesus vai lá na frente, mais profundo, e diz àquele homem, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque a graça de Deus não se limita à sua necessidade imediata. A graça de Deus sim atende à sua necessidade imediata, mas a graça de Deus também vai além na sua necessidade que talvez você mesmo ainda não percebeu, ou outros muito menos. E ele vai. Porque a graça de Deus não atende apenas à necessidade imediata, ela é profunda, ela é eterna, ela é abrangente. Ela vai além do que nós conseguimos perceber. Até aqui a gente está vendo homens que são usados por Deus, Deus encarnado na pessoa do seu Filho, manifestando a sua graça, paralítico recebendo para além da sua necessidade imediata, e nós vemos em tudo isso os vestígios da graça de Deus. Mas há uma outra parte dessa história que começa no versículo 6.
Aquela turma religiosa, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de tudo que era lugar, entenderam que ali havia um problema teológico. E o problema teológico eles colocam assim, no verso 7, como ele se atreve a falar assim? Isto é uma blasfêmia. Blasfêmia é aquilo que nós afrontamos o ser de Deus, a santidade de Deus, os atributos de Deus e a obra de Deus. Por exemplo, algum outro local, alguns atribuíam os milagres de Jesus a Satanás. Foi aí que ele falou da famosa blasfêmia do Espírito Santo, o pecado imperdoável. Blasfêmia, portanto, é um extremo. E eles se indignaram e disseram, isto é blasfêmia. E qual era a razão? A última frase, veja, quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? De fato, teologicamente, eles estavam com razão. Só havia um pequeno detalhe. É porque eles não sabiam que Jesus é Deus. Eles não sabiam. E aí vem o quarto aspecto da minha mensagem. É que a graça de Deus frequentemente é usada por Deus para esclarecer o nosso conhecimento de quem Deus é. Até para aqueles que não conhecem Deus. Tem coisas que a gente pode explicar teoricamente para as pessoas, por exemplo, o amor de Deus, explicar por que Deus é amor, o que significa o amor e tudo mais, mas não existe explicação mais poderosa, mais altissonante, mais comprometida e mais transformadora do que um ato de amor. Porque um ato de amor é a explicação real e concreta da ideia do amor. Portanto, aquilo que eles não sabiam, quando viram, foi usado por Deus para esclarecer que Jesus era Deus. E de fato é isso mesmo. Por quê? Diz o texto no versículo 8, que Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes assim, por que vocês estão pensando nessas coisas? Em seu coração? E aí começam a razoar, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Em outras palavras, Jesus usava o argumento do tipo assim, quem faz mais, eventualmente não pode fazer o menos? O mais era dizer, os teus pecados estão perdoados. O mais simples é dizer, levanta-te e anda. E o argumento de Jesus é, quando eu digo, os teus pecados estão perdoados, é porque eu tenho o poder de fazer isso, tanto quanto dizer, levanta-te e anda. Mas aí tem uma coisa que ele diz, mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Por que Jesus então perdoou aquele homem? Porque essa era a maior necessidade, mas também porque aqueles homens precisavam entender que Jesus era o Filho do Homem. A teologia deles precisava ser esclarecida pela manifestação da graça. Filho do Homem é um termo messiânico. Ele está presente no Antigo Testamento e ele designa quem seria o Messias. Não é o filho de um homem, é o Filho do Homem. Essa expressão frequente está no Evangelho de Marcos para mostrar que o Messias é o próprio homem, ser humano, não uma entidade, não um anjo. E Jesus frequentemente se chama de o Filho do Homem. Ele diz, por exemplo, o Filho do Homem veio para salvar o perdido. De quem que ele está falando? De si mesmo. Aqui ele diz assim, isto é para que vocês saibam, o que está acontecendo aqui, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. A graça esclarece a teologia e a doutrina de alguém. Quando existe uma distorção de quem é Deus, porque contra fatos não há argumentos. Eu tenho aprendido, irmãos, que muitos dos críticos do Evangelho que estão, talvez até aqui, alguns deles, ou na sociedade, eles não resistem a uma vida cristã autêntica de um homem ou de uma mulher com quem eles convivem. Às vezes a gente argumenta, explica, é bom que faça isso, prega, ensina, expõe, mas o que as pessoas querem ver mesmo é, na prática, se aquilo que a gente diz na teoria, de fato, a gente pratica.
Porque a graça frequentemente se manifesta para as pessoas, corrigindo a má opinião ou as más opiniões que elas têm acerca de Deus e da fé, quando elas veem autenticidade. Não é exatamente isso que as pessoas querem ver, quando de fato, na prática, aquilo que se diz crer se faz? Pois é exatamente isso aqui. O texto, então, conclui com a última parte, quando Jesus diz ao paralítico: eu digo a você, levante-se, verso 11, pegue o seu leito e vá para casa. Esse texto tem uma ironia aqui, né? Antes da graça, 4 precisavam levar o leito. Depois da graça, o próprio agraciado precisava e podia levar o seu próprio leito. A graça de Deus muda completamente o cenário e a gente precisa entender isso. O texto, verso 12, conclui dizendo que ele se levantou e no mesmo instante, essa expressão adverbial de tempo, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, e aí acontece o grande finale, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. O que eles jamais viram? Não foi o milagre do paralítico, foi tudo o que aconteceu ali como manifestação da graça de Deus. A graça de Deus tem vestígios e é preciso discerni-lo nas circunstâncias. Eu me lembro que quando eu comecei a crer em Jesus Cristo, por volta dos 15 anos de idade, na minha ingenuidade de fé, eu envolvia Deus em tudo. Eu venho de uma família que não é evangélica, não do lado nem do outro, e meus tios, principalmente, estranhavam quando perguntavam a opinião e eu baseava minhas opiniões citando textos bíblicos. E eles diziam assim: você não tem opinião própria? Agora é só Bíblia, 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 Jesus, 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 Jesus e assim por diante. Mas outra coisa que eles também estranhavam era porque eu envolvia Deus no meu cotidiano. Eu comecei a envolver Deus no meu cotidiano. E o que é envolver Deus no cotidiano? Eu fazia, por exemplo, o seguinte: eu estava dirigindo, ia chegar no lugar que eu sabia que tinha poucas vagas e muitos carros. E eu dizia: Senhor, separa uma vaguinha aí para mim. Por que Deus separaria uma vaguinha para mim e não para mais 100 pessoas? Eu não sei. Mas a graça acontecia. E quando não acontecia, eu dizia assim: mas Senhor, na minha ingenuidade dos primeiros dias de fé, eu não tinha vergonha alguma de envolver Deus nas pequenas coisas e detalhes da minha vida. O tempo foi passando e eu comecei a achar que eu estava dando trabalho demais a Deus. Porque Deus tem mais coisa do que arranjar vaga de estacionamento para você, né? Sim e não, querido. Porque Deus se envolve no seu cotidiano. Porque os vestígios da graça de Deus se envolvem no seu cotidiano. Que você jamais se torne um sujeito tão maduro, supostamente, que você acha que Deus não está se preocupando com os seus pequenos detalhes. Deus se preocupa com os pequenos detalhes, por isso que Ele espalha na vida vestígios da sua graça, gente e circunstâncias que cooperam juntamente para manifestar a bondade, o amor e a graça dele para com você. Envolva Deus no seu cotidiano. Envolva Deus no seu cotidiano. Deus, eu não sei o que fazer aqui. Eu sei que sou eu que tenho que decidir. Eu não vou cruzar os braços e esperar que um anjo venha, mas eu estou precisando de saber o que fazer. Envolva Deus no seu cotidiano. Deus, eu me meti numa confusão e não estou conseguindo sair. Deus, me livra. Seja por alguma decisão que eu tome, alguma providência que eu tomo, ou alguém que venha me salvar. Envolva Deus no seu cotidiano. Deus, a minha relação com a esposa ou com o esposo, com os meus filhos, se perdeu de vez. E eu não sei mais como retomar isso. Envolva Deus no seu cotidiano. Senhor, tange daqui, tange dali, bota alguém no meu caminho,
usa alguém. Envolva Deus no seu cotidiano. Não saia de casa sem que Deus tome a sua agenda para si e você confie que Deus vai dando o seu caminhar, mesmo que você tenha que planejar e executar. Porque se não for o Senhor, como você verá os vestígios da graça de Deus na sua vida? Talvez um dos desafios maiores é ver, inclusive, os vestígios da graça de Deus quando coisas ruins acontecem com você. Porque parece ser contraditório. Como é gracioso um Deus que lhe permite sofrer, que lhe permite passar por circunstâncias, frustrar suas ideias, seus planos, seus sonhos, seus desejos tão legítimos. Talvez esse seja um grande desafio. Mas apesar disso, reconheça os vestígios da graça de Deus e as coisas farão sentido para você em breve. Que Deus nos ajude a ver os vestígios da graça de Deus nas circunstâncias do nosso cotidiano. Amém. Que tal você curvar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos e pedir isso a Deus? Quando eu lhe convido a fazer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos visita hoje, deixa eu lhe dizer uma coisa, é como se você estivesse respondendo a Deus agora, diante daquilo que Deus falou com você. Porque a oração é um diálogo, não é um ritual, não é uma obrigação. Portanto, fale com Ele se você assim desejar, aí no seu coração. Se ajudar, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e conversa aí com Deus diante do que você ouviu. Se algo daquilo que você ouviu faz sentido para você, fale com Ele. Se algo daquilo que você ouviu não faz sentido para você, converse com Ele. Peça explicação. Peça experiência daquilo que foi ministrado ao seu coração. Envolva Deus no seu cotidiano. Senhor nosso Deus, às vezes nós somos distraídos e não percebemos a Tua graça no nosso cotidiano. Às vezes somos distraídos porque a nossa mente está tomada por preocupações e por medos, por decisões que precisamos tomar, por traumas de coisas que nos aconteceram quando a vida bateu pesado em nós e nós estamos ainda lambendo as nossas feridas. Deus, às vezes nós somos distraídos porque nós fomos ensinados que Tu és alto demais para se abaixar e se envolver conosco. Que Tu és ocupado demais para cuidar dos nossos pequenos problemas. Deus, às vezes nós somos distraídos porque aprendemos a nos virar. Somos algumas vezes autossuficientes. Se não conseguimos e nem queremos pedir favor a outros, imagine a Ti. Para depois Tu mesmo vires cobrando de nós. Para muitos é essa a dificuldade. Querer receber, mas não querer se comprometer. E por isso somos distraídos. E não percebemos os vestígios da graça de Deus. A maneira como o Senhor nos apara por um lado e por outro, nos carrega de um jeito ou de outro, age com a Tua mão invisível, a mão da Tua providência, e nós achamos que é sorte, ou achamos que é a nossa força. Pai, nós somos distraídos mesmo, mas algumas vezes nós somos autossuficientes, e por isso a nossa distração é pecado. Queremos viver independentemente de Ti, até que não dê jeito mesmo, e aí recorreremos. Não fazemos de Ti a primeira instância. Frequentemente achamos que só se não der certo é que devemos recorrer a Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a quebrar isso, a viver de maneira sobrenatural na vida natural em que vivemos, com a perspectiva de que Tu estás presente, de que os pequenos detalhes da nossa vida sim importam a Ti, que aquilo que nós achamos impossível, que Tu tomes conta de cada detalhe da vida de todo mundo, desse universo imenso. Para Ti isso não é nada, porque Tu és Deus.
Então tu consegues fazer isso. Ó Deus, eu não sei, por exemplo, por que o Senhor trouxe cada pessoa que está aqui. Por que o Senhor colocou no meu coração essa mensagem? Quando hoje de manhãzinha, Pai, eu estava ali, no Encontro Homens de Valor, naquele bangalô, olhando aquele mar, sabendo eu que tinha outra mensagem para pregar. Eu não sei, Pai, mas Tu sabes. Tu sabes porque Tu farás com que essa mensagem seja escutada por pessoas daqui a alguns anos, porque ela está sendo gravada e estará nas nuvens. Tu sabes. No céu, o Senhor me dirá. Mas eu sei que o Senhor trouxe gente aqui, nessa noite, para se entregar à Tua graça. Para, enfim, reconhecer a Tua graça. Para fazer uma retroatividade, ó Deus, na vida e nas circunstâncias que conduziram até esse lugar. E o que eu te peço é que Tu mesmo toques esses corações, para que eles se entreguem à Tua graça. Eu sei, Pai, que há pessoas aqui entristecidas, revoltadas, insensibilizadas, indiferentes, porque talvez confiaram e a coisa não aconteceu do jeito que deveria acontecer. E eu te peço, Pai, amorosamente, abraça e atrai essas pessoas novamente à Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. A Tua graça é melhor do que a vida. É uma vida desgraçada viver sem a Tua graça. E eu não peço por mim, eu peço por cada pessoa que está aqui que experimente a graça. E responda, e se entregue, e descanse na Tua graça. Eu oro assim, Pai, junto com essas pessoas que estão. Enquanto elas permanecem com os seus olhos fechados e as suas cabeças curvadas, falando contigo, eu te peço, Senhor, que Tu toques esses corações. Eu te peço, por causa de Jesus e pelos méritos dele. Agora você, meu querido, que está aí orando. Eu não costumo fazer isso, quem frequenta essa igreja sabe. Mas eu gostaria de lhe convidar nesta noite a dizer assim: eu quero me entregar à graça de Deus. Deus sabe por quê, mas eu quero me entregar a essa fascinante aventura de não viver sozinho, como um cachorro largado na vida, sem entender que tu cuidas de mim. Eu quero. E por isso eu gostaria de que, enquanto toda a igreja está orando e cuidando da própria vida, cada um de nós cuidando de sua própria vida com Deus, que as pessoas que nesta noite, pelos motivos que forem, desejam se entregar à graça de Deus, confiando que o Senhor cuida e está nas circunstâncias menores da vida, porque Ele ama, que essas pessoas, onde estiverem, se coloquem de pé. Eu gostaria que você orasse comigo nesta oração de entrega à graça de Deus. Amém. Deus te abençoe. Seja o motivo que for, para você conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você confiar em Deus por conta de uma luta que está além daquilo que você consegue, seja o que for. Coloque sua vida e se entregue à graça de Deus. Faça isso sem precisar que alguém lhe carregue no leito, enquanto você pode fazer isso. Faça isso. Se preciso, Deus vai lhe carregar pela mão de outros. Mas se você hoje pode fazer isso, faça isso e se entregue à graça de Deus. Ó Deus amado e querido Pai, Tu visitas o coração de cada uma dessas pessoas que está aqui.
elas não estão se expondo diante das outras, elas estão se expondo diante de ti. Porque todos nós poderíamos estar de pé agora, porque todos nós precisamos da tua graça e precisamos nos entregar a ela. Mas se pelo teu propósito e segundo a tua vontade, tu manifestaste o teu amor e a tua graça em levantar essas pessoas e reconhecerem que a vida está difícil por várias razões sem a tua graça, eu te louvo, porque foi o Senhor que fez, não foi pela minha insistência, nem pelo meu convite. E o que eu te peço é que tu visites o coração de cada uma dessas pessoas na necessidade da graça que elas precisam. Talvez para algumas seja a primeira vez que elas reconhecem que precisam da tua graça. E aí eu te peço, Senhor, derrama abundantemente, de maneira tão incompreensível, tão maravilhosa, tão abundante, tão excessiva, tão graciosa, que elas fiquem como quem ri, com a boca cheia de sorrisos e o coração cheio de alegria. Porque esta graça é alegre e produz satisfação. Faça isso, Pai, eu te peço. Peço também por aqueles que estão precisando da tua graça para reconhecer as circunstâncias da vida onde o Senhor está agindo e onde o Senhor precisa agir segundo a necessidade delas. Algumas estão paralisadas e precisam de outras mãos. Outras estão ainda buscando a Ti, apesar da multidão que atrapalha. Vai e toca também essas pessoas, esclarecendo-as, abençoando-as, dirigindo-as conforme a Tua vontade e que elas abram os olhos bem abertos para ver os vestígios da graça no cotidiano da vida delas. A todos nós, ó Pai, o que eu te peço é que o Senhor nos ajude a incluir o Senhor pela fé no cotidiano da nossa vida, porque Tu já estás lá e Tu manifestas essas coisas com a Tua graça e misericórdia. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, por favor.